Olá, galerinha, eu sou o professor João Meira e vamos começar mais uma aula de matemática, e essa aula de matemática é a aula número 10. Nesta aula, faremos uma revisão abordando os conteúdos estudados ao longo deste bimestre, até porque nesta semana faremos uma atividade avaliativa, tá ok? Vamos para o nosso primeiro assunto. Temos aí uma atividade de sequência com números, né? Temos o número 1, que temos os números 2, 4, 6, e você deverá completar as demais lacunas. Você deverá descobrir o intervalo entre estes números. Neste primeiro exemplo, se você fizer o cálculo mental, descobrirá que o intervalo entre um número e outro é de 2 algarismos, ou seja, se você pegar, por exemplo, o número 4 e subtrair com o número 2, você vai descobrir que a diferença são 2. E se você subtrair o número 6 com o número 4, você também descobrirá que o resultado é igual a 2. Ou seja, o intervalo entre um número e outro são de 2 algarismos. Agora, iremos completar os demais números. Por exemplo, vamos lá. Começando com o primeiro número. 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 2 é igual a 6. 6 mais 2 é igual a 8. 8 mais 2 é igual a 10. 10 mais 2 é igual a 12. 12 mais 2 é igual a 14. 14 mais 2 é igual a 16. 16 mais 2 é igual a 18. E 18 mais 2 é igual a 20. Aí está completado a sequência destes números, certo? Da mesma maneira, você vai raciocinar para o exemplo do número 2. Temos três números, 85, 88 e 91, e precisaremos descobrir o intervalo entre esses números. Então vamos calcular pela diferença. Pegando o número 88 e subtraindo com o número 85, você vai descobrir que o resultado, a diferença, é igual a 3. Agora vamos fazer o mesmo com o número 91. 91 menos 88 é igual a 3. Então descobrimos que existe um intervalo de 3 algarismos entre um número e outro. Vamos completar com os números as lacunas em aberto. Vamos lá. 85 mais 3 é igual a 88. 88 mais 3 é igual a 91. 91 mais 3 é igual a 94. 94 mais 3 é igual a 97. 97 mais 3 é igual a 100. 100 mais 3 é igual a 103. 103 mais 3 é igual a 106. 106 mais 3 é igual a 109 e 109 mais 3 é igual a 112. Vamos para a próxima tela. Temos uma atividade com composição de números. Como iremos compor os números? Você tem que ter em mente que para compor um número, a composição ela acontece em cima de uma decomposição. Então, quando houver este tipo de atividade, que é para compor números, você sempre terá como referência uma decomposição. E na decomposição existem várias maneiras de você identificar uma decomposição. Podemos ter uma decomposição em que não há números explícitos, mas sim a descrição por extenso dos números, como é o nosso primeiro exemplo. Outro exemplo, aparece o algarismo e o nome da casa pelo qual pertence o algarismo. Neste outro exemplo, já aparece o valor posicional de cada um dos algarismos. E tudo isso para quê? Para que você possa descobrir, possa compor o número. Vamos resolver este primeiro exemplo. 261 está escrito por extenso. Saiba que o número 200 representa 2 centenas, então tem como algarismo o número 2. 60
é o mesmo que 6 dezenas, então representa 6 dezenas, representa 6, que é o algarismo da dezena. E o número 1 representa uma unidade, ou seja, uma unidade que está na casa das unidades, ok? Então, que número é esse? 261 é o 261, 261. Agora vamos para o próximo exemplo. Temos aí 6 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Neste exemplo não tem muito o que pensar. Os números já estão aí. Basta você apenas juntar os números 6, 2 e 7. Então que número é esse? 627. Neste outro exemplo temos 300 mais 10 mais 5. Ora, 300 é o mesmo que 3 centenas, então é o algarismo 3. 10 é uma dezena, é o mesmo que o algarismo 1 na coluna da dezena. E o número 5 na casa das unidades. Temos o número 315. Neste último exemplo, temos 4 algarismos. E cada um destes algarismos tem a descrição de qual coluna ou casa pertence no quadro de posição. O algarismo 1 está na unidade, o algarismo 3 está na dezena, o algarismo 4 na centena e o algarismo 5 na unidade de milhar. Então basta você juntar os números 5, 4, 3, 1. Então temos o número 5.431. Vamos para a decomposição de números naturais. A decomposição ela parte de um número composto. Por exemplo, o número composto aqui é o 257. E como é que você vai fazer a decomposição? É muito simples. Você vai olhar para cada algarismo do número e identificar o valor posicional de cada um deles. Por exemplo, o número 7 ele está na unidade, o número 5 na dezena e o número 2 na centena. Então, nesta tela, eu vou colocar 3 formas diferentes de você responder uma decomposição, ok? Mas na atividade avaliativa e também nas atividades que você se deparar com decomposição, você vai se basear no modelo que a atividade te apresentar, tá ok? Então, para este primeiro exemplo, vou colocar assim, ó, 200 mais 50 mais 7, certo? Como o algarismo 2 está na centena, então ele vale 200. O número 5 está na dezena, então ele vale 50. E o número 7 está na unidade, então ele vale número 7. Agora, vamos decompor o número 536. O raciocínio é o mesmo. É você olhar para cada algarismo e identificar o valor posicional de cada um deles. O número 6 na unidade, o número 3 na dezena e o número 5 na centena. Então, outra forma de você responder a uma decomposição, temos este modelo. 5C representando 5 centenas, 3D representando 3 dezenas e 6U representando 6 unidades, tá ok? O número 615 tem como modelo esse tipo de resposta, né? Você vai pegar o algarismo e vai escrever por extenso o nome da casa pelo qual pertence o algarismo. O número 6 está na centena, então você vai colocar 6 centenas, tá ok? Coloca o sinal de mais. O número 1 está na dezena, então você vai colocar uma dezena. Colocando o sinal de mais, você olha para o número 5, já sabe que o número 5 é da unidade, então você vai colocar 5 unidades. Então veja que para fazermos a decomposição, há 3 formas diferentes de você responder. Ou você vai colocar o valor posicional, ou você vai colocar de modo simplificado a letrinha que representa cada uma das casas do quadro de posições, ou escrevê-las por extenso, né? Centenas, dezenas ou dezena, unidades ou unidade. Depende do algarismo que for demonstrado para você.
Mamãe já leu 382 páginas de um livro, ainda faltam 278 páginas para terminar. Quantas páginas tem o livro? Então, nesta situação problema, você vai identificar primeiro os dados. O problema te traz dois dados, 382 e 278. O problema diz o seguinte, que a mamãe leu 382 páginas, mas faltam ler ainda 278 páginas. E o problema quer saber a quantidade de páginas que tem o livro. Ora, se a mamãe leu 382, ainda falta 278, basta você fazer o quê? Você vai pegar estes dois números e vai juntar, fazendo o cálculo de mais ou adição. Ok? A primeira preocupação que você deve ter antes de montar o cálculo é observar os algarismos, do número, obedecendo o seguinte critério: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Você vai pegar 382 páginas e irá somar com 278 páginas. E o resultado será justamente a quantidade de páginas que vai ter o livro que mamãe está lendo. Tá ok? Vamos lá. Começando a soma pelas unidades. 2 mais 8 é igual a 10. 10 representa uma dezena. Então você vai fazer o seguinte: você vai deixar o zero na unidade e vai elevar 1 à coluna da dezena. Tá ok? Então 1 será elevado e será somado a 8 e 7. Tá ok? Então vamos lá. 8 mais 7 é igual a 15. 15 mais 1 é igual a 16. Então 6 você vai deixar na coluna da dezena e elevará 1 para a coluna da centena. Agora vamos somar os algarismos da centena. 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 1 que está elevado é igual a 6. Portanto, o livro que mamãe está lendo tem 660 páginas. Ganhei um álbum em que cabem 495 figurinhas. Já possuo 287. Quantas figurinhas faltam para completar o álbum? Muito bem. O problema já te dá a quantidade total de figurinhas que cabe em um álbum. Mas acontece que você possui apenas 287. Ou seja, o problema quer descobrir a diferença que falta para você completar o seu álbum. Ora, se nós queremos descobrir a diferença, então o problema é de subtração, ou seja, das 495 figurinhas que comporta o álbum, você vai tirar 287 figurinhas que de fato você já tem. O que faltar será a diferença que falta para você completar o álbum, tá ok? Então vamos pegar o número 495 e subtrair por 287. Da mesma forma que fizemos com a adição, devemos também fazer com a subtração, iniciando o cálculo sempre pela unidade, ok? Vamos lá. 5 menos 7 é possível? Não, professor, porque o número 5, que é do minuendo, é menor que 7 do subtraendo. Então o número 5 vai pedir emprestado uma dezena ao 9, o 9 ficará com 8. E o número 5 ficará com 15. Por que 15? Porque uma dezena que o 9 emprestou para o número 5 que está na unidade, uma dezena você tem que ter em mente que vale 10 unidades. Com 10 unidades indo para a coluna das unidades, você somará com o número 5 que representa 5 unidades. Então, 10 unidades mais 5 unidades é igual a 15. 15 menos 7 é igual a quanto, gente? Vamos pensar um pouquinho. 15 menos 7 é igual a 8. Beleza?
Vamos agora fazer a subtração da coluna das dezenas. 8 menos 8 é igual a 0. Não tem muito o que pensar, né? 8 menos 8 é igual a 0. Agora, na coluna das centenas, temos 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Beleza? Então, temos aí o resultado da conta, 208. Quantas figurinhas faltam para completar o álbum? Faltam 208 figurinhas para completar o álbum. Encerro aqui a nossa aula. Reveja as atividades e vídeos aulas na plataforma e as atividades que você fez no seu caderno, ok? Dúvidas, dificuldades? Procure o seu professor, a sua professora para eventuais esclarecimentos, ok? Bons estudos e até a próxima!